Oh, glórias, aleluias. Aleluias, glórias a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Muito bem, amigos do nosso Facebook, estou aqui mais uma vez, ao vivo, para trazer uma palavra de fé ao seu coração. E o assunto que eu quero abordar é um assunto muito importante. Como você vê aí na descrição, é 2021, tempos difíceis. Uma prévia das aberturas do terceiro e quarto selo do Apocalipse. Eu estava fazendo uma comparação das coisas que está acontecendo. Como eu já tenho feito também, eu fiz um estudo, uma pregação sobre o estudo do Apocalipse, inclusive, eu fiz essa pregação, e ele está lá na minha página do YouTube, no www.youtube.com/Gerdau33. Lá você pode encontrar várias playlists separadas, tem as minhas playlists de pregação, que fiz das igrejas, tem uma playlist das pregações feitas ao vivo no Facebook, inclusive essa pregação vai estar também após ao final, vai estar lá no YouTube, e também tem lá a playlist do Apocalipse, do estudo do Apocalipse, que eu fiz uma pregação em cima. São praticamente 46 vídeos. Então, eu tenho falado muito sobre os selos. Do terceiro e o quarto selo, se a gente observar atentamente na palavra de Deus, se a gente comparar tudo que está ocorrendo hoje, é praticamente quase igual o que está para acontecer lá no futuro apocalíptico. Por quê que eu falo ainda está para acontecer? Porque por enquanto algumas coisas estão acontecendo em alguns locais. Por exemplo, a fome. Agora, a peste, a pandemia, ela está no mundo inteiro. Então, quer dizer, são vários tipos de diferenças que a gente vai abordar aqui. Eu quero falar um pouco sobre, a despeito, né, de alguns equipamentos mais engenhosos e carros, né, para combater o crime. Você vê que está tudo isso daí. A ciência foi evoluindo, inventaram um monte de coisas para combater o crime, para combater a violência, os assassinatos, roubos, estupros. E ainda assim, tem aumentado uma proporção alarmante dessas coisas. Então, você vê que o governo ele trabalhou de várias formas, tentando acabar com a criminalidade, acabar com a violência, mas mesmo assim as coisas têm piorado cada vez mais. O governo nos dias de hoje, ele tem restringido muita coisa, só que a restrição dos governos não elimina mais o problema. Nós, por exemplo, em toda a cidade, aqui em Campo Largo, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de quarentena. O toque de recolher começou agora às 8 horas da noite e vai até às 5 horas da manhã. Nós não podemos nem mais ir nas igrejas cultuar a Deus. Porque fizeram essa restrição. Claro, não levo isso como uma perseguição à igreja. Porque afinal de contas, não só a igreja está sendo prejudicada, como também os pequenos comerciantes daqui da nossa cidade. Quer dizer, o nosso prefeito, os vereadores, o prefeito, então resolveram, e os nossos governantes, o governador Ratinho e tudo mais, resolveram então restringir muitas coisas, mas não resolve o problema. Vamos ler aqui comigo no 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Eu quero ler, para depois a gente entrar no assunto onde que eu vou falar sobre o terceiro e o quarto selo, que bate certinho com o que está acontecendo, ok? Diz bem assim no livro do 2 Timóteo, do capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, como hoje já está acontecendo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos.
Se a gente olhar a televisão hoje, se fica louco de tantas coisas, de tanta notícia ruim que vem sobre nossas vidas. Quando não é problema, quando não é assassinato, é estupro, quando não é estupro, é morte por coronavírus. Quer dizer, uma coisa está vindo atrás da outra. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, olha só, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essas pessoas citadas aqui são pessoas que vivem dessa forma, toda ao contrário da palavra de Deus. E hoje, essas mesmas pessoas estão chorando amargamente pelas coisas que estão ocorrendo. E são essas mesmas pessoas que vivem na crueldade, que não tem amor para com os bons, que vivem nessas coisas erradas, que é traidor, que é orgulhoso, que é amigos dos deleites. São homens e mulheres que choram nesse exato momento, porque têm visto seus parentes, seus amigos morrerem por conta do coronavírus, morrerem por conta de uma fome, ou até mesmo morrem em assassinatos, em homicídios. 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Ou seja, nós temos visto em redes sociais muitas pessoas que demonstram uma pessoa boa, que ela mostra que ela é preocupada com os bons, que ela está preocupada com fulano, com cicrano, só que é uma pessoa de um coração maldoso, cheio de raiva, cheio de mágoa. E pessoas assim também estão morrendo. Tivemos aí o nosso irmão Lázaro, cantor, irmão Lázaro. Ele morreu por conta do coronavírus. E ele é um homem que se converteu a Jesus. Ele abandonou o mundo, abandonou o pecado, se converteu a Cristo Jesus. E hoje ele foi recolhido. Foi uma perca? Foi. Mas eu não sou uma pessoa de se lamentar por ele. Por quê? Porque ele está melhor do que eu, está melhor do que você, porque ele foi com Jesus. Mas aquelas mesmas pessoas que no mesmo dia morreu com ele, que na mesma hora morreram que nem ele, será que essas mesmas pessoas também estão com Jesus? Porque eu vejo também muitas redes sociais, pessoas que eu conheço, que morreram, e eu sei, estou falando eu, que morreram sem Jesus, mas eles colocam lá embaixo: ai, que o Paizinho do céu te receba. Ai, dorme em paz, descansa em paz. Tá errado. Por quê? Porque quando uma pessoa morre sem Jesus, ela não morre em paz e nem vai descansar em paz. Não há descanso. A Bíblia relata muito sobre o inferno, sobre o Hades, onde pessoas ali morrem sem Jesus e vai direto para o inferno. Vai ficar sofrendo. E estão lá, sofrendo. Então uma pessoa que, como nós citamos aqui, que é caluniadora, é cruel, não tem amor para com os bons, é traidor, é orgulhoso, amigos dos deleites, sabe? Se pessoas são assim e morrem sem Jesus, vai perder a salvação. Tem gente que falou assim: nós, Jordão, você fala demais sobre a morte e não tem medo. Não tenho, mas é a pregação que eu tenho para dar. Quando eu fui chamado para pregar o evangelho, fui chamado para pregar desta forma. De falar a verdade, de mostrar a realidade. Não me importando se a pessoa vai gostar ou não, mas o que me importa é o que está aqui. Então nós vemos esses problemas acontecendo e pessoas assim estão morrendo. Tanto de fome, como por causa do coronavírus, de acidentes, de assassinatos. Pessoas estão morrendo assim e estão perdendo a salvação. Estão perdendo a salvação.
Eu tinha feito uma conta esses dias aí, inclusive até postei uma imagem, inclusive escrevi errado. Seria 130 pessoas por hora no Brasil. São 130 pessoas por hora no Brasil que estão morrendo por conta do coronavírus. E a gente vai falar sobre esse assunto. A gente vai falar. Mas antes de eu começar a falar, eu vou lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Vou abrir aqui, procurar aqui, livro de Mateus, no capítulo 24. Para a gente entrar no assunto agora. Eu vou ler o versículo 7 e o 8, ok? Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, nação contra nação e reino contra reino, ou seja, guerras, um país briga com outro, guerra política. Não podemos esquecer que tem pessoas se matando por causa de política. Um não gosta do Bolsonaro, outro não gosta do Lula e se atacam até nas redes sociais. Eu tenho visto muito esse tipo de coisa, dá até nojo de ver isso daí. Porque estão se atacando, se matando. Um ou outro se mata por causa de politicagem. Nação contra nação, reino contra reino. Então a gente tem visto aí muitas guerras acontecendo, que tá para acontecer mais ainda. E diz assim: nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes. Haverá fome. Haverá fome. E pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. A gente tem visto terremotos, muita fome. E a fome, ela está se espalhando. Infelizmente, no Brasil, já começou a ter fome. Pessoas estão passando fome. E isso vai refletir no que eu vou falar sobre os selos, o terceiro selo e o quarto selo do Apocalipse. Eu já tinha falado sobre isso. Aí eu acabei fazendo outra junção. Vou ler até a apostila que eu preparei sobre isso daí. Vou explicar mais em cima sobre isso daí, do que está acontecendo. Então, seria o quê? O princípio das dores. Ok? Então, vou abrir comigo no livro do Apocalipse, do capítulo 6. Esse Apocalipse do capítulo 6, do versículo 5, ele vai falar sobre a fome. Diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Vou explicar isso daí. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Aí está preparado assim: a fome começa a imperar. A balança que ele traz na mão trata da medição de alimentos e aponta para o racionamento de comida pelos governos e mercadores. E é o que já está acontecendo. Mas ainda assim, não é o Apocalipse, irmão. Não é, mas já está acontecendo. Em alguns lugares está tendo racionamento de comida por alguns mercadores. Em alguns supermercados, você agora não pode chegar a comprar, você tem que comprar coisa mais essencial. É só comida. Então quer dizer, agora tem coisas que você não pode comprar. Está lá nos mercados. Alguns mercados aqui na cidade de Campo Largo já estão assim. Pessoas que querem bebida, essas coisas, eles não podem comprar. Só que existe outros lugares que a fome já está imperando nas pessoas. O desemprego aumentou. E aí, querem dar um auxílio emergencial, mas é um auxílio miserável.
Não é um auxílio que vai ajudar o pobre trabalhador. É um auxílio miserável. Por quê? Tudo no mercado aumentou. Os preços estão lá em cima. É esta balança que o terceiro selo fala. É esta balança. Uma vez, eu acompanhava muito os Illuminati, fazia parte, e numa transmissão que eles fizeram à parte, não era em redes sociais, você tinha que ter o link. Uma vez um deles comentou a seguinte forma e disse assim: se quer controlar o povo, controle a comida. Por que ele falou, se quer controlar o povo, controle a comida? Por quê? Porque se eles controlar a comida, eles têm o povo na palma da mão deles. E a pessoa que precisa de comida para dar o sustento para sua família, ele tem que comer na mão de quem? Dos governos, dos governantes. E isso já está acontecendo. Então a economia mundial, ela irá mudar. Mas estou falando do apocalipse. A inflação aumentará assustadoramente e a moeda se desvalorizar. Mas isso lá no Apocalipse, mas isso já está acontecendo, irmão. O nosso real está desvalorizado. A nossa economia aumentou. O preço da gasolina, por exemplo. Hoje eu fui abastecer R$50 de gasolina, 9 litros. Paguei R$5,39. Um preço abusivo da gasolina. O bujão de gás está na faixa de 80, 90, em alguns lugares já está R$100. E o que um auxílio emergencial vai fazer? Nada. E o teu salário, trabalhador, dá para resolver? Também não dá para resolver nada. Hoje em dia, já está na hora de a gente chegar e pensar, ou eu fico sem água, mas fico com luz e como, ou eu fico sem luz, mas eu tenho água e como, ou eu fico sem comer, mas eu tenho água e luz. Sem falar da internet e outras contas por aí. Porque a moeda se desvalorizou. O nosso real se desvalorizou totalmente. Se a gente colocar na ponta da caneta, o salário mínimo hoje para o trabalhador deveria ser, no mínimo, R$ 2.956,89. Era esse o salário mínimo. Na ponta da caneta. E eu não sou nenhum economista. Mas a gente acompanha muita coisa aí por fora. Aí diz mais assim: uma medida de trigo corresponderá, preste bem atenção, aproximadamente a 500 gramas e será o consumo diário de um trabalhador. Significa que um homem terá de trabalhar o dia inteiro para sustentar apenas a si mesmo. Logo, seus dependentes passarão fome. Haverá tamanha fome na face da terra que as pessoas, olha só, perderão a compostura, a educação e até os laços familiares serão desconsiderados. Então a fome vai bater tanta, mas tanta nessas pessoas, que as pessoas vão perder a compostura. Tem gente que viveu a vida toda numa vida, sabe, uma vida toda na normalidade, ela vai perder tanta compostura que ela vai ser capaz de roubar e matar para poder comer e levar para os seus filhos. E é isso que está para acontecer. A nossa geração hoje é uma geração que está praticamente se perdendo, se afundando cada vez mais. E tudo por causa do quê? Porque não entregaram suas vidas para Jesus e eles estão pedindo socorro. As pessoas estão pedindo socorro, as pessoas estão desesperadas, mas a sua vida com Deus está distante, porque o pecado que predomina na vida da pessoa afasta o próprio Deus. E tem gente que fala, mas Deus não olha para mim, Deus não faz isso, por que Deus deixa isso acontecer? O problema não é porque Deus deixa isso acontecer, o problema é que o ser humano, como nós vimos aqui no 2 Timóteo, é que ele vive dessas coisas. Então, ele só lembra de Deus no momento que ele mais precisa, no momento que está com dificuldade, no momento que está passando fome, no momento que está em crise. Ele só lembra de Deus. Mas quando tudo está normal, eles não lembram mais de Deus. E aí o pobre trabalhador está desse jeito.
Os nossos governantes hoje, meu amigo, minha amiga, eu não vou aqui falar mal dos nossos governantes. Eu só vou dizer que todos eles, desde o maior até o menor, perderam o controle. Eles perderam o controle de tudo. Só que eles não querem assumir para o povo, não querem assumir para mim, não querem assumir para você, que eles perderam o controle. Eles estão mantendo uma posição de que estão no controle, mas eles não estão mais no controle. Eles perderam totalmente o controle. É como se pegasse todos os problemas, jogasse de dentro de um baú de um caminhão, lacrasse e deixasse o caminhão desgovernado. Está desta forma. Eles perderam o controle. Mas por que os nossos governantes perderam o controle? Simples. Porque eles dão ouvido a terceiros, mas não estão dando ouvido a quem? Ao Espírito Santo. Se os nossos governantes tivessem de fato, de verdade, uma vida com o Senhor Jesus, porque nessas horas eles falam de Deus, em nome de Deus, em nome do amor, e não sei o quê. Só que o seu coração, a sua vida, está distante do Senhor. Porque tanto que eles falam de Deus, por que as coisas estão piorando? Por quê? Porque eles perderam o controle. Eles totalmente perderam o controle. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, diz bem assim, do versículo 9 ao 10. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome. Quer dizer, é como se diz, é mais preferível morrer na espada do que morrer de fome. Porque esses morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. Quer dizer, a dor de uma pessoa que morre de fome. Eu assisto muito o Jornal da Band, eu gosto bastante do Jornal da Bandeirantes do Datena. E esses dias, eu estava vendo lá uma entrevista de um senhor de idade. Um homem chorou, e dizendo que ele trabalhou toda a vida dele para receber hoje uma aposentadoria que ele não consegue mais sustentar a família nem a si mesmo. E é o que está acontecendo comigo e com você. A gente está trabalhando o tempo todo, dando a nossa vida, pagando INSS. Mas quando chegar o momento de você pegar a tua aposentadoria, ao invés de você relaxar com a aposentadoria e aproveitar os seus netos, a sua vida, passear nas praças, jogar pipoca para os pombinhos, para os pássaros, não, você é obrigado a trabalhar mesmo aposentado. Isso se chama de que nós acaba se tornando escravo do sistema. Por quê? Porque você nunca vai ter o seu deleite. Você nunca vai aproveitar a sua vida. A sua vida só vai ser interrompida depois que você morre. E tem muitos assim. E esse senhor chorava amargamente, por quê? Porque ele está passando fome. E ele não sabe mais o que fazer. E tem gente que está passando fome, que está pedindo a morte. É lamentável isso que está acontecendo. Por causa do quê? Por causa da moeda que se desvalorizou e dos nossos governantes que, infelizmente, perderam o controle. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, e isso vai acontecer no Apocalipse. A fome será tanta lá no Apocalipse, no tempo do Apocalipse, dessa abertura do terceiro selo, será tanta, que as próprias mães serão capazes de matar seus próprios filhos para comer, para se alimentar. Veja só. Serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. É lamentável. E hoje, não é o que está para acontecer? Não é o que está acontecendo hoje? Quantas meninas hoje, dos seus 14, 15, 16 anos, que a mãe largou para a prostituição, para ela se prostituir, para depois chegar na manhã seguinte, porque fica a madrugada inteira se prostituindo, entregando, vendendo o seu corpo, para trazer o dinheiro, para ir no supermercado, ainda tem que comprar aí
um 10 pão, uma caixinha de leite e olha lá ainda e algum pacotinho de bolacha. Quer dizer, estão perdendo a compostura, estão se perdendo, não sabem mais o que fazer, estão totalmente perdidos. O povo está totalmente desesperado. Totalmente desesperado. A balança na mão deste cavaleiro indica que ele terá autoridade para controlar a distribuição de comida. E isso já vai, logo vai acontecer. Porque na verdade já vai começar a acontecer, porque se continuarem, escreve isso, se estão fazendo bastante lockdown e já colocaram que é para comprar somente o essencial, vai chegar uma hora que eles vão controlar a comida. Você não vai mais poder comprar 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de trigo, 3 pacotinhos de café, uma caixa inteira de leite. Você não vai poder, vai ser controlado. Escreve isso. Se eles continuar fazendo o que eles estão fazendo, eles vão começar a entrar nesse aqui. Eles vão começar a controlar a comida. Note que o poder conferido dos governos atualmente facilita muito o cumprimento desta profecia. Por milhares de anos as pessoas eram livres para cultivar seus próprios alimentos em seu pedaço de terra. Hoje, em nome da saúde pública, é preciso autorização governamental para isso. Quão próximos estamos do fim. Amós, capítulo 8, versículo 11. Preste bem atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E aí o que acontece? As igrejas hoje não podem abrir suas portas. Por conta do coronavírus, por conta do lockdown que os nossos governantes estão fazendo. Porque nesse exato momento, uma pessoa está desesperada, agora, nessa mesma transmissão que você está me assistindo, nesse exato momento tem gente que está passando fome e está desesperada. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão passando fome. E ela quer ouvir também a palavra de Deus, porque ela sabe que se ela ouvir a palavra de Deus, ela vai conseguir algo dentro dela que se chama fé. Uma fé que pode fazer ela fazer outros tipos de coisas, diferente, como nós estamos fazendo. Nós que estamos alicerçados na presença de Deus, por isso que eu falo, tem muita gente aí que nos critica, nos xinga em redes sociais. Como o Lula falou, chegou e disse que o coronavírus se espalhou por culpa da igreja, por culpa dos crentes. O coronavírus não se espalhou por nossa culpa. Sabe por quê? Porque nós não fica no boteco. Nós não fica em festas clandestinas, em raves clandestinos. Nós não fica em lugares aonde que pode fumar à vontade. Nós ficamos dentro da igreja cultuando a Deus. E é numa igreja aberta que a gente recebe uma pessoa doente, uma pessoa com problema na família, um drogado, uma pessoa que é a escória da sociedade, que a sociedade prefere matar, ela vem na igreja porque ela quer mudar de vida e nós recebemos de braços abertos. E essa fome, as pessoas hoje estão assim, estão com fome, estão com sede de justiça, estão com sede de água, preciso de uma palavra, preciso de um conforto. E essa palavra não mais tem chegado a essas pessoas. Quer dizer, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Ainda eu escrevi mais assim. A essa altura, você já deve ter percebido que não adianta apenas frequentar uma igreja, guardar tradições religiosas e conhecer versículos bíblicos. Assim como os nutrientes são metabolizados e passam a fazer parte do corpo de quem os ingere, é preciso viver a palavra de Deus dia após dia, para que ela faça parte do seu ser.
Quão importante tem sido a palavra de Deus em sua vida? Quando seu tempo você gasta com ela? Tem se alimentado dela? O terceiro selo, meu amigo, minha amiga, ele apresentou um cavaleiro preto que trouxe fome e falta de alimentos à terra. A má distribuição de renda provocará uma grande fome nos últimos dias e a falta de alimento poderá ser causada por problemas na agricultura, desde o plantio insuficiente até a perda das lavouras, olha aqui, por problemas climáticos. Então quer dizer, tem coisas que vai piorar ainda. O terceiro cavaleiro, ele monta num cavalo preto e tem uma balança na mão, como nós falamos. Quando aparece uma voz, ele diz o preço da comida nesse tempo. Balança representa a compra e venda, trocas comerciais. Então, balança, que nós citamos ali, ele representa compra, vendas e trocas comerciais. O terceiro cavaleiro, normalmente, é interpretado como a fome. Com preços tão altos, a pessoa comum terá dificuldade em alimentar a sua família. Também poderá representar uma crise econômica. Uma crise econômica. É como se eu pegasse o meu carro, chegasse algum comerciante e falasse: olha, eu preciso comer, eu preciso levar comida para os meus filhos. Quanto que se me dá de arroz por esse carro? Não vai ter como vender. Aí ele vai falar: eu te dou um pacote de arroz e 1 quilinho de feijão. É pegar ou largar. É o que está para acontecer. Por que as pessoas hoje têm medo de perder seus empregos? Por quê? Porque por mais que ele sabe que o salário dele está baixo, que ele não desenvolve, mas ele tem medo de perder o emprego, por causa que ele sabe que se ele perder o emprego, ele vai passar fome. Tudo isso se chama o quê? Escravo do sistema. É como os Illuminati falaram: quer controlar o povo, controle comida. E vai haver esse controle. Eu tava verificando aqui também que nos últimos 100 anos foi testemunhado 4 das maiores fomes em toda a história, que aconteceu nos últimos 100 anos. Na Rússia aconteceu 2 vezes, uma em 1921 e uma em 1933. Na China aconteceu uma maior fome total, de 1928 a 1930. Bangladesh, 1943 a 1944. Estima-se que 20 milhões de pessoas morreram de fome 100 anos atrás. E hoje, neste século, a tendência é piorar cada vez mais. Se você um dia ouvir o evangelho, de alguém chegando e ouvir o evangelho e dizer que as coisas vão mudar, eu vou dizer com toda a coragem: é um evangelho falso. Porque as coisas não vão mudar. São profecias e não tem como voltar atrás. São profecias e não tem como voltar atrás. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 7 até o 8, ele fala do 4º selo. E o 4º selo é a mesma coisa que está acontecendo hoje com a pandemia. É a mesma coisa. E havendo aberto, preste bem atenção, meu amigo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome de Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então isso é algo que vai acontecer lá no Apocalipse, no apocalíptico futuro da grande tribulação. O cavalo
o cavaleiro do cavalo amarelo, ele trará consigo também a peste, ou seja, as doenças que proliferarão sem controle e afetarão milhões no mundo inteiro. A quarta parte da Terra hoje seria cerca de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas. E a pandemia, ela está ajudando muito nessa profecia aqui do Apocalipse. Ela bate quase praticamente certinho. No discurso apocalíptico do Senhor Jesus, ele aludiu uma epidemia que afetaria a humanidade durante a grande tribulação. No livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 10, 11, diz assim: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, que nós falemos. E haverá em vários lugares grandes terremotos. E isso já está ocorrendo. E fomes, já está ocorrendo. Pestilência, está ocorrendo agora. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. A calamidade da guerra, ela gera escassez de alimentos e logo a fome. A fome reduz drasticamente a qualidade e a quantidade da alimentação das pessoas e dos animais. Enfraquecidas, as pessoas contraem o quê? Doença, com facilidade, que logo se tornam epidemias, sem dinheiro para comer. Quem dirá para comprar remédios e com a limitada infraestrutura de hospitais superlotados, os resultados será a morte de milhões e milhões de pessoas. Então você viu o que a pandemia fez? Ela desestruturou os governos, os ricos, os poderosos. Algumas fábricas fecharam, teve desemprego. Os hospitais agora estão totalmente lotados. Tem gente na fila de espera para morrer numa cama de hospital, infelizmente é isso. Quer dizer, tudo isso está acontecendo o quê? É a pestilência. É o século que nós estamos vivendo dessa pestilência. Então o quarto selo, ele mostra um cavalo amarelo que significa morte por doenças e peste. Nos últimos tempos tem surgido novas bactérias e vírus resistentes aos medicamentos conhecidos que podem causar grandes danos à população mundial. Várias epidemias consideradas controladas estão voltando com força maior. O quarto cavalo é amarelo, ou verde amarelado. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades, que significa inferno. O amarelado do cavalo, normalmente ele é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é: a morte. O último cavalo, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos o texto, tem poder para matar um quarto da terra. E isto vai ocorrer aonde? Na grande tribulação, com a abertura do quarto selo. Portanto, não foi aberto ainda esse quarto selo. Não foi aberto ainda o terceiro selo. O que nós estamos vivendo hoje é uma prévia desses dois selos, a fome e a peste, e a morte. Porque esse cavaleiro amarelo, além dele trazer a morte com todas as pestes, quando abrir este selo, vai voltar todas as doenças, desde o século passado até o século de hoje, vai vir tudo de uma pancada só, tudo de um jeito só. É a gripe espanhola misturando com o coronavírus, é o coronavírus misturado com a gripe do porco e etc. Quer dizer, vai vir todas de uma pancada só. Todas de uma pancada só, que nem os médicos mais vão saber o que fazer. Eles não vão mais saber decidir
se é gripe espanhola, se é gripe se é do coronavírus. E por falar em gripe espanhola, o século passado testemunhamos também uma das maiores pestilências de toda a história, que é realmente a gripe espanhola, que foi em 1918. Foi uma das piores pestes que teve, foi a gripe espanhola. Depois teve outras, mas o pior foi da gripe espanhola. E hoje, o coronavírus chega perto da gripe espanhola. E sem contar o iminente risco de superbactéria. E hoje já está tendo essa superbactéria que estão colocando como nome da variante. Olha só, é uma superbactéria. Mas morreram na gripe espanhola 21 milhões de pessoas morreram com esta gripe. Então o quarto selo, ele é uma prévia. O que estamos vivendo hoje é uma prévia do quarto selo. Meu amigo, minha amiga, o que me levou a entrar nas redes sociais, a levar esta palavra, é que as coisas estão piorando. E se você não se apegar com Deus, de um jeito ou do outro, na fome ou na doença, de um jeito ou do outro você vai morrer. Se você conseguir passar por tudo isso, mesmo que tudo, entre aspas, dá uma melhorada, você pode morrer num acidente de trânsito, ou num assalto num ponto de ônibus, em alguma coisa. Mas de um jeito ou do outro, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos sair desta vida aqui da Terra. Mas o problema é, meu amigo, minha amiga, com tudo isso que está acontecendo, por que você ainda não entregou sua vida para Jesus? Por que você ainda, meu amigo, minha amiga, insiste com os seus deuses, insiste com a sua religião? Por que você ainda insiste e não entrega sua vida para Jesus? Ele é o único que pode nos salvar. A salvação que ele pode nos salvar, que eu estou falando, eu não estou falando que ele vai nos salvar da epidemia. Eu não estou falando que ele vai nos salvar da fome. Eu estou falando que ele vai nos salvar de uma vida que a gente está vivendo hoje de sofrimento, para quando a gente passar por esse sofrimento, você terá uma vida eterna. Você vai ter paz, você vai ter uma vida diferente, mas é lá no reino de Deus, não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. Todo aquele que entrega a vida para Jesus e passa a praticar a palavra de Deus, ele se torna forasteiro aqui. Eu sou forasteiro aqui. Eu não pertenço mais a este lugar. Quem dera se Jesus pudesse nos levar no momento da nossa conversão, no momento daquela experiência maravilhosa que a gente tem com Deus. As igrejas estão fechadas e você está sofrendo. Você não tem ninguém para te dar uma orientação espiritual. Às vezes você está depressivo, não consegue tomar mais seus remédios, até passou da validade, ou até o teu organismo já acostumou, e você não sai disso, porque você não tem mais uma orientação espiritual. E nós temos visto aí coisas acontecendo, as mortes, as pestes, o coronavírus está matando mais gente. Puxa vida, 2 dias atrás morreu 2 amigos meus, numa pancada só, os 2 morreram juntos numa pancada só. Isso por conta do quê? Do coronavírus. A outra semana que passou, ou no início da semana, mais um outro amigo meu, que você que é também de Campo Largo, que é amigo seu, também morreu. Por conta do quê? Do coronavírus. E fora os que morreram lá atrás, e fora os que vão morrer ainda lá para frente. Os hospitais estão cheios. As pessoas estão desesperadas. E a única forma que tem para te dizer aqui, meu amigo, minha amiga, é que sem Jesus você não é nada. E tem gente que ainda brinca com essas coisas. Tem gente que estão colocando culpa no Bolsonaro. Ah, a culpa é do Bolsonaro. Vamos tirar o Bolsonaro. Vamos fazer um impeachment. Ficam brigando com coisas políticas enquanto as pessoas estão morrendo de fome.
Aí um dos governantes chega e fala que o Brasil está em crise. Não, o Brasil não está em crise. Eu só vou acreditar o dia que o Brasil estiver em crise quando começar a atrasar o salário dos vereadores, do prefeito, dos senadores, dos deputados federal, estadual e até mesmo do governador e do presidente. Começou a atrasar os salários deles, aí sim eu vou dizer, o Brasil realmente está em crise. Financeiramente falando, está em crise. O problema, quem está em crise, não são eles, mas quem está em crise é o pobre trabalhador, é o povo que está em crise, é o povo que está sofrendo. E nós, a única forma que nós temos para ajudar uma pessoa dessa forma é alimentar a sua vida espiritual. Meu amigo, você pode até morrer de fome. Você pode morrer de fome. Você pode morrer de coronavírus. Você pode morrer de qualquer jeito. Mas não morra sem Jesus. Não morra sem Jesus. Resumindo, eu estou preparando você para a morte. Sabia disso? A verdade é essa. Eu estou preparando você para a morte. Me lembrou até uma música do Raul Seixas. Ele fala muito sobre a morte. Eu gostava muito dessa música quando eu era Raul Seixista. Mas se eu prestar bem atenção nessa letra, é verdade aquilo que ele fala. A morte surda caminha ao meu lado e eu nem sei em que esquina ela vai me beijar. Aí ele fala, como será a forma da minha morte? Existem tantas que eu nem escolhi na vida. Porque se eu chegar e perguntar para você que tipo, como você queria morrer, todo mundo vai responder, eu quero morrer dormindo. Por que todo mundo quer morrer dormindo? Porque ele não quer sofrer. Só que nesse exato momento está acontecendo vários tipos de morte. Tem gente que está sofrendo por insuficiência cardíaca. Tem gente que está sofrendo pelo Covid-19 e entrando em óbito. Tem gente nesse exato momento, em algum lugar do Brasil, está de joelhos, com lágrimas nos olhos, e alguém está com uma pistola apontada sobre a cabeça dessa pessoa, e ele vai ser executado. Nesse exato momento, tem gente que está preparando uma corda para se enforcar, cometendo suicídio. Tudo isso está ocorrendo agora, nesse exato momento. O tempo que você está me ouvindo, tem gente que não está me ouvindo, não está me assistindo. Sabe por quê? Porque ou ele está no leito de hospital, morrendo, ou ele está com uma corda no pescoço, a ponto de se enforcar, ou ele está pronto para morrer com um tiro na cabeça. Meu amigo, minha amiga, entregue a vida para Jesus. Olha as coisas que estão acontecendo. Não é só porque eu sou crente que eu não vou passar fome. E eu vou passar fome junto com você. E se eu não me cuidar, eu também vou pegar o coronavírus. Só eu já fiz teste 2 vezes. Por conta desse problema do coronavírus. Não é só porque eu sou de Jesus, que eu tenho uma vida com Cristo, que Ele vai me livrar disto. Ele não vai me livrar. Mas a minha alma sim, está preparada. O problema é se a tua alma está preparada. Se realmente, se você morrer, quando escreverem lá no teu Facebook, luto, quando escreverem lá nos comentários, vai em paz, fulano. O paizinho está te esperando de braços abertos. Será realmente? Será que uma pessoa que nós limos aqui no 2 Timóteo, no capítulo 3, será que realmente essas pessoas, o paizinho vai estar esperando? Se morrer no pecado, morre sem salvação. Se você morrer fumando maconha, cheirando cocaína, usando drogas, na cachaça, na bebida, na cervejaiada, fumando cigarro. Ah, mas como já falaram, onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Tudo aquilo que faz mal para a tua saúde se torna pecado.
E quando se torna pecado contra a tua saúde, se torna pecado contra o teu corpo. E o corpo, ele é o quê? Templo do Espírito Santo. E tudo que você faz contra o corpo, você acaba pecando contra o Espírito Santo. É a mesma coisa uma pessoa quando ele mata. Quando uma pessoa ele mata, ele não só cometeu um crime diante dos olhos dos homens, mas ele também cometeu um crime diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus, ele cometeu 2 crimes. Primeiro, porque ele matou uma pessoa, e ele pode ter cometido 3 crimes. Primeiro, vamos falar de 3 crimes. Primeiro, digamos que ele matou uma pessoa que não tinha nada com Jesus, mas ele matou. E ele cometeu 3 crimes diante dos olhos de Deus. Ele matou a pessoa. Além dele matar a pessoa, ele cometeu o crime. O segundo crime, ele ajudou a pessoa a ir para o inferno, empurrou mais a pessoa para o inferno, com o crime que ele fez, e sem falar que ele destruiu o corpo da pessoa, que seria o que? O templo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que quando o coronavírus ele vem, ele afeta o nosso organismo, ele afeta o nosso corpo. Então ele está o quê? Corroendo o templo do Espírito Santo. E quando uma pessoa tem uma vida com Cristo, aí o Espírito Santo já se encarrega de levar a pessoa. Você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que no coronavírus da pandemia, morreu crente também. Não teve separação. Morreu branco, morreu negro, morreu gordo, morreu magro, morreu rico, morreu pobre, morreu religioso, morreu não religioso, morreu ateu, morreu crente, morreu pastor, morreu obreiro, morreu diácono, evangelistas. Morreu todo mundo. Mas e você? De que forma você vai morrer, meu amigo? Entregue sua vida para Jesus enquanto há tempo. Entregue sua vida para Cristo enquanto há tempo. Porque depois disso, meu amigo, minha amiga, não tem mais salvação. Tem gente que fala, vai morrer, ele acha que fazendo uma missa de 7 dias, vai rezar, vai fazer umas coisas, vai resolver a situação. Não vai. A sua vida, você decide para onde quer, é agora em vida. É agora em vida. Eu decidi ser salvo. Eu decidi que eu quero que Jesus me salva. Mas para mim essa decisão, eu teria que pagar um preço. Sacrificar a minha vida. Sacrificar o meu próprio eu. Abandonar os meus pecados. Abandonar os vícios. Abandonar tudo aquilo que eu gostava do mundo. Eu tinha que fazer esse sacrifício. Eu abandonei para viver uma vida com Jesus. Com alguém que ninguém vê. Isso que isso que é fé, meu amigo. Todo mundo fala de um Deus. Ai, Deus daqui, Deus dali, Deus lá e Deus pra cá. Só que não é o mesmo Deus. Porque eu não sei que tipo de Deus que uma pessoa está preferindo. Uma pessoa que fala de Deus, mas ela vive na bagunça. Ela vive do seu jeito. Ela escárnia. Ela se prostitui. Ela mente. Ela, faz um monte de coisa errada. E ainda assim ela acha que Deus se obriga a salvar ela. Não vai salvar. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, diz assim. Olha o que Deus fala. Desejaria eu, olha só, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte de um ímpio? Será que Deus deseja a morte de um ímpio? Tem gente que fala assim, matou fulano, não, esse tem que morrer, esse tem que morrer, ele tem que morrer. Tem gente que clama a morte pelos outros. Só que Deus não deseja a morte de um ímpio. Diz o Senhor Deus, não desejo
mas que antes se converta dos seus caminhos e viva. Deus não deseja a tua morte não, meu amigo. Essa morte aqui, que ele fala, é espiritual. Ele não deseja a tua morte. Ele quer que você se converta. Ele quer que você entregue sua vida para ele. Se abandone o pecado. E você pode fazer isso dentro da sua casa. Você pode fazer isso em qualquer canto da sua casa. Você pode muito bem aí, ó, perto da sua casa tem uma igreja, não tem? Você tem aí redes sociais. Vai lá, entra no Facebook, entra no Messenger. Pastor, vem aqui em casa. Vai fazer uma oração por mim. Quer me procurar? Me procure, vai lá no Messenger. Você mora aqui em Campo Largo? Vai lá, me procure. Se quer que eu vá até a tua casa, eu vou. Vou lá, faço oração. Tem os pastores que podem ir comigo também. Nós temos pastores aqui da igreja, da família missionária, que é onde eu sou o diácono lá agora. Nós estamos de prontidão. Se quer ir, nós vai. Nós vamos lá, nós vamos fazer oração. Mas peça ajuda, meu amigo, minha amiga. Peça ajuda. É a tua vida que está em risco. Eu não sou daquela pessoa que fala assim, eu estou bem com Deus, dane-se os outros. Não, muito pelo contrário. Você não faz ideia de o quanto nós que temos uma vida com Jesus, você não faz ideia o quanto que nós oramos muito por você. Nós estamos num relógio de oração. Nós começamos terça-feira. São terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda termina. Segunda vai terminar o relógio de oração. Mas qual é esse relógio de oração que nós fizemos? Para interceder pelo povo, interceder pelas pessoas, interceder por você. Talvez nós não se conhecemos, mas nós estamos orando por você. Porque os olhos de Deus passam por toda a terra. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe que você está chorando amargamente. Só que muitas das vezes você não tem força. E você precisa de força. E a gente está aí para te dar força. Se a gente não consegue abrir igreja, para trazer você para dentro da igreja, para você se converter, falar com Jesus, ter uma vida com Ele, mas você pode nos procurar. Nós temos o WhatsApp, nós temos os mensageiros, nós temos as redes sociais para isso também. Quer que a gente vá lá, a gente faz oração. Mas, meu amigo, minha amiga, cuidado. Isso que eu falei é uma prévia do terceiro e o quarto selo, a fome que já está acontecendo. De repente você está passando fome. Só que uma das maiores fomes que você está passando não é a falta de arroz, de feijão, de carne, mas é a falta de Deus. De ouvir a palavra de Deus. É isso que está faltando. Aí você está com medo de morrer. Sabe por que você tem medo de morrer? Porque a tua alma já sabe que se morrer hoje, ela vai para o inferno. Quem não tem medo de morrer, ele está seguro com Deus. Não que só porque nós não temos medo de morrer, que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não, a gente está numa restrição, usamos máscara, passamos álcool em gel, nós vamos se cuidar. Nós vamos se cuidar. Só que se pegar, pegou. Se for para morrer, nós morre. Mas eu sei para onde vai minha alma. E a tua, para onde vai? Então fique esse alerta para você, meu amigo, minha amiga. De entregar sua vida para Jesus. De você se converter. Você é um afastado. Você é um obreiro que se afastou. Você conhece a palavra de Deus. Você é um pastor que um dia esteve no altar, pregou a mesma mensagem que eu. E hoje você se afastou. Por que você se afastou de Cristo? Volte para Ele, meu amigo, minha amiga. Volte para Jesus. Ele está assim, ó. Você tem que aproveitar agora. Aproveita agora. Porque se a trombeta tocar, a igreja será arrebatada. E aí é tarde demais. Aí você pode ficar. E se você ficar, aí sim,
Porque eu vejo muita gente preocupado com o anticristo. Ah, o anticristo, o anticristo. Você não tem que esperar o anticristo, não. Você tem que esperar o arrebatamento. E se o arrebatamento não chegar até você, então tome cuidado, porque você pode morrer antes do arrebatamento. E aí, meu amigo, quando você abrir os olhos, vai saber aonde que você está. A Bíblia fala em Hades e fala o paraíso. O paraíso é onde os mortos estão lá que estão morrendo com Cristo. Depois, durante a vida de Jesus, que acontece toda aquela história do Apocalipse, depois que a gente vai lá, sabe, para o nosso reino de Deus. E aqueles que estão lá em Hades, no inferno, que a Bíblia fala que ainda o inferno vai cuspir, vai jogar de volta aquelas pessoas para ir para o juízo, porque é do juízo que vai lá para o lago de fogo e enxofre, de lá vai passar a sua eternidade no sofrimento. É muito sério isso que eu estou falando para você. Entregue sua vida para Jesus. Amém, pessoal? Compartilhe esse vídeo. Leve as autoridades também esse vídeo para eles se despertarem. Que o Espírito Santo está falando para eles, mas eles não estão dando ouvido. Eu dei uma ideia. Eu tinha muitas ideias com relação de como evitar o aumento do coronavírus. Eu dei algumas ideias, mas ninguém deu ouvido, não. Quer dizer, o Espírito Santo nos usa para dar ideia, mas eles não estão nem aí. Eles não estão preocupados com eles. Mas nós, eu, Pastor Ney, da família missionária, Pastor Milton, da família missionária, estou falando de Campo Largo, e mais os outros pastores de todo o Brasil, estão preocupados sim, com você e com a sua alma. Nos procure, para nós te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você ficasse até o final. Ouça essa canção para Deus abençoar a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.